Olá, bom dia. Tudo bem com vocês, queridos amigos? É um prazer enorme começarmos com vocês mais um estudo da palavra do Senhor. Hoje começaremos uma jornada dentro do livro de Provérbios. Temos aqui 31 capítulos de onde Deus vai falar ao nosso coração 31 dias. Começamos hoje e tenho certeza que você vai aprender coisas importantes deste livro, que é o livro da palavra do Senhor. Antes de nós começarmos, eu quero dizer para vocês, viraliza aí a mensagem para as outras pessoas dentro do seu grupo do WhatsApp. Viraliza, queridos. Viraliza porque você estará viralizando aí esperança. E deixa aqui o seu gostei aqui, clica aqui nessa mãozinha que aparece aqui embaixo. E também coloque aqui o seu comentário do que você espera do livro de Provérbios, tá bom? Então vamos começar hoje um estudo de um importantíssimo livro, o livro de Provérbios, no qual Jesus usou bastante o tipo de ensinamento do livro de Provérbios, contando o maior dos seus ensinamentos em parábolas no Novo Testamento. Então, convido você a uma rápida oração, antes de nós começarmos aqui a fazer uma rápida introdução aqui do livro de Provérbios, tá bom? Vamos então a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, que o Senhor possa abençoar a cada filho teu onde ele se encontra e que todos possam ser abençoados pelo Senhor ao estudarmos o livro de Provérbios. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa nos ajudar a ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar dentro da tua palavra, para que juntos possamos, Senhor Deus, tirar aqui importantes lições para o nosso dia. Fica conosco, Senhor Deus, e nos ajude em nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios, o título do livro é Provérbios e é extraído das primeiras palavras do livro. Querido amigo, eu vou fazer aqui uma rápida introdução do livro de Provérbios, porque antes de nós começarmos a aprender algumas coisas sobre o livro, nós precisamos saber como o livro está escrito e qual é a ideia que o autor quer passar para cada leitor dele. Entendendo que os leitores que leram esses provérbios nos tempos de Salomão, nos tempos dos reis de Israel, eles tinham muita familiaridade com esse tipo de ensinamento. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês uma rápida introdução, tá bom? O título de Provérbios é extraída das primeiras palavras do livro. A palavra hebraica traduzida por provérbio é mashal, que significa ser igual ou comparar. O substantivo adquiriu vários sentidos, como parábolas. Ele também é conhecido como enigmas. Jesus, o Salvador, usou para ensinar um tipo de parábolas às pessoas da sua época. É uma máxima, é um discurso profético em linguagem figurada. É um poema de vários tipos, é um poema didático, é um poema de sabedoria, formado por sentenças curtas. Por exemplo, muitos dos provérbios de Salomão, a ideia é que já existia muitas coisas nos seus próprios tempos. E ele então traz ele para uma inspiração divina, queridos. Salomão, agora aqui entendendo o autor, Salomão, ele foi um principal autor aqui do livro. Salomão escreveu o provérbio nos primeiros anos de seu reinado, quando ainda era obediente ao Espírito Santo de Deus em seu coração. Nós sabemos muito bem como que foi a vida de Salomão, né? Ali no capítulo 4, no livro de 1 Reis, no versículo 32 ali, foi quando Salomão, ali está escrito que Salomão compôs 3.000 provérbios. 3.000 provérbios. O fato de Salomão ter sido o autor do livro fica evidente no capítulo 1, no versículo 1, no capítulo 10, verso 1, no capítulo 25, verso 1. Porém, no capítulo 30, nós vamos ver que não foi ele que escreveu, e também o capítulo 31 não foi ele que escreveu, tá bom? Então nós vamos ver aqui que não foi ele que escreveu o capítulo 30 e nem o capítulo 31 foi ele que escreveu, tá? E é muito interessante que Salomão, queridos, ele cometeu algumas coisas erradas, ele dá aqui muitos conselhos, e é importante a gente entender também que Salomão, apesar de ter dado muitos conselhos,
ele, infelizmente, ele mesmo não seguiu muito dos seus conselhos. Salomão, antes de subir ao trono, quando ele sobe ao trono, ele pede a Deus algo muito importante. Ele pede para Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria para governar o seu povo. E então ter sabedoria era ter uma ciência divina. Salomão pede algo divino para Deus. E ao pedir isso, Deus fala assim para Salomão: Salomão, só porque você pediu sabedoria para governar o meu povo, não pediu riqueza, não pediu nada dessas coisas, saiba que eu vou te dar muito mais do que você pediu. E, infelizmente, Salomão tinha sabedoria, fez muitas coisas boas, mas Salomão, queridos, para unificar os reinos, ele casou com 700 mulheres, é isso mesmo, com 700 mulheres e tinha mais 300 concubinas. Salomão, queridos, fez coisas erradas, ele trouxe a idolatria para dentro do povo de Deus. O contexto histórico do livro de Salomão: Salomão foi o terceiro rei de Israel. Os filhos de Israel rejeitaram o governo divino quando deixaram Samuel, um juiz sábio e temente a Deus, e pediram um rei. O motivo para essa decisão era o desejo de ter um rei visível para liderá-los em batalha contra o poder crescente das nações ao redor. No início de seu reinado, Saul teve sucesso em subjugar os inimigos de Israel. Davi também começou seu reinado com boas perspectivas. Davi, ele foi um homem que começou muito bem ali a sua jornada também ao lado de Deus, mas posteriormente a confiança absoluta em Deus, que havia marcado o início de sua carreira, foi manchada por algumas concessões que Davi fez. Davi, infelizmente, fez coisas que não deveria ter feito. E aí, queridos, Salomão começou a reinar com um espírito de humildade e consagração. Isso permitiu que o Senhor o abençoasse, como eu disse para vocês, lá em 1 Reis, capítulo 3, do verso 5 ao verso 15, quando ele pede sabedoria a Deus. Esse período foi, de fato, a era de ouro da monarquia hebraica. A fama de Salomão se espalhou por grande parte do mundo e muitos foram em busca da sabedoria que Salomão tinha. Observe, em todas as regiões existiam sábios. Em todos os lugares existiam sábios. Existia sábio na Arábia, existia sábio no meio dos edomitas, existia sábios lá no Egito. Para você ter uma ideia, o primeiro sábio que a Bíblia vai dizer que existiu lá no Egito foi José, queridos amigos. José, quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele é considerado como um sábio. E ali no livro de Daniel, no capítulo 5 ali, Daniel ele é colocado como chefe dos sábios que existiam ali no reino de Nabucodonosor. Então entenda, queridos, ter sábios perto era comum para os reis. Os reis sempre tinham sábios que viviam próximo deles, para pedir a eles conselhos. E Daniel, queridos, foi colocado por Deus perto de Nabucodonosor para fazer com que as profecias de Deus se cumprissem ali na Babilônia e também na vida do povo de Israel. O tema do livro de Provérbios é a exaltação da sabedoria descrita como o temor do Senhor. O temor do Senhor, no capítulo 1, no versículo 7, é o princípio da sabedoria. Embora a sabedoria seja a base para se conservar um relacionamento correto com Deus, o livro não é um tratado religioso. Muitas de suas instruções são éticas e morais, em vez de espirituais. Seus princípios de diligência, honestidade, economia, temperança e pureza são o segredo do verdadeiro êxito. Esses princípios, como o livro de Provérbios os apresenta, constituem um tesouro de sabedoria prática. Há um esboço muito interessante dentro do livro de Provérbios, né? A brevidade dos provérbios individuais e a diversidade de ensinos não conferem ao livro muita unidade e progressão. Então, você não vê aqui, como no livro de Salmos, uma unidade, sabe, uma ideia ali dentro. Você não vai ver uma ideia principal ali. Você vai ver várias ideias conflitando dentro do próprio capítulo. Então, dentro do capítulo 1, que nós vamos ler agora, você vai ver aqui
uma introdução do capítulo 1 do verso 1 até o verso 7, e depois do verso 8 até o versículo 19 aqui, você vai ver aqui também, aqui, queridos, uma outra ideia, do verso 20 até o versículo 32, do 33, você vai ver uma outra ideia. Então você não vai ver aqui uma coisa concisa, algo mostrando algo assim para você, olha, hoje eu tirei aqui uma ideia principal dentro do capítulo. Não, você vai tirar aqui dentro do capítulo, do livro de Provérbios, principalmente dentro dos seus capítulos aqui, várias ideias no mesmo capítulo, tá bom? Então é importante que você saiba sobre isso. Então, falar em parábolas era um método que os rabinos usavam para colocar ali as suas ideias, os seus ensinamentos, para que ficasse mais fácil para as pessoas aprenderem naquela época. Jesus usa muito isso. E você vê ali Jesus contando a parábola do joio e do trigo, você vê Jesus contando ali a parábola do filho pródigo, você vê ali Jesus contando várias parábolas para dar um ensinamento. E isso aqui era comum para os mestres da época, tá bom, queridos? Então vamos entender o que o livro de Provérbios quer nos ensinar. Eu quero dizer para você que hoje o estudo está sendo um pouquinho mais extenso, porque eu deveria falar para vocês a introdução do livro, tá bom? Mas agora vamos entender aqui qual é a ideia principal, ou o que nós vamos tirar de lição aqui dentro do primeiro capítulo. Eu dei aqui um título, tá? As muitas facetas da sabedoria. Do verso 1 até o verso 7 é a introdução. O verso 1 vai falar aqui quem é o autor principal. Eu falei para vocês aqui, queridos, que o capítulo 30 e o capítulo 31 não foi Salomão que escreveu, tá? Então, o capítulo 30 foi Agur, filho de Jaque, de Massá, que escreveu, e o capítulo 31 foi o rei Lemuel que escreveu, tá? E vamos ver também no capítulo 25 que havia sábios que também deram alguma contribuição aqui ao livro de Provérbios. Capítulo 1, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aqui ele vai dar para nós os benefícios que o livro pode nos proporcionar aqui nos primeiros versos, tá? Quais são os benefícios? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Mas os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui dentro dessa introdução tem aqui uma lição muito importante. É como se Deus estivesse dizendo assim: querido filho, para que você realmente possa entender, ou para que realmente você possa ser uma pessoa sábia. Ser uma pessoa sábia não é uma pessoa aqui dentro do livro de Provérbios, uma pessoa que tem várias graduações, uma pessoa que tem muitos conhecimentos dentro da área da ciência, de todas as áreas dos estudos. Dentro do livro de Provérbios, sabedoria não é isso, querido. Sabedoria dentro do livro de Provérbios, ele diz, é para que você possa aprender a ser uma pessoa simples, a entender melhor a palavra do Senhor, a ter um bom proceder, a saber viver uma vida boa. Viver uma vida boa dentro do livro de Provérbios é saber viver a vida de acordo com o tempo que você tem para viver. É como se você vivesse um dia intensamente, e esse dia vivido intensamente, vivido de uma maneira coerente. Muitas pessoas querem viver um dia como se fosse o último dia, mas vivendo uma vida dissoluta. Dentro do livro de Provérbios não é assim. Sabedoria, ter um bom viver, é ter o temor ao Senhor. Então, antes de Deus dar para você sabedoria, Ele quer que você primeiro tenha o temor. E o temor, queridos, é a conclusão, é o motivo do porquê que eu e você existimos. Antes de você buscar sabedoria em qualquer área da ciência, Deus fala assim: filho, o verdadeiro saber existe quando eu te dou,
quando ele é proporcionado pelo Deus Todo-Poderoso, que conhece o fim desde o princípio. E se ele conhece o fim desde o princípio, ele diz: filho, eu posso te dar a ciência dentro da palavra, dentro de tudo que eu escrevi, mas antes de você ter o verdadeiro conhecimento dentro da minha palavra, primeiro você tem que aprender a respeitar a minha palavra. Ter o temor ao Senhor é respeitar a palavra. Respeitar a palavra não é simplesmente, eu respeito a Bíblia, não vou riscar ela, não vou escrever nela. Não é isso. Respeitar a palavra é ser obediente à palavra. Então Deus primeiro chama você para um relacionamento íntimo, para que você possa aprender a ter o verdadeiro temor ao Senhor, para que você possa ter a sabedoria vinda do alto. E aí, a partir do verso 8 até o verso 19, ele vai dizer assim: um pai louva a sabedoria. Aí ele diz assim, olha só que interessante: se os pecadores querem seduzir-te, filho meu, eu dou para você aqui uma direção como você escapar dos pecadores, dos maus, das pessoas que querem te levar para mau caminho. Aí então o pai vai dar conselho ao filho. Quem é esse pai? A sabedoria. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Verso 10. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Meu filho, não ouça os maus. E esses maus, eles têm sabedoria para fazer emboscadas, mas eles não têm o temor ao Senhor. Então ele está dizendo: filho, ouça a voz da sabedoria. Esse que está falando aqui para o seu filho é a própria sabedoria. É o Deus aqui que está falando para um filho, dizendo: filho, não ouça a voz dos pecadores, ouça a voz do Pai, ouça a voz daquele que quer o seu bem. Sabe quem é que quer o seu bem? Não são as pessoas de fora, não são as pessoas do mundo, é o Deus Todo-Poderoso. No verso 15 ele continua dizendo: meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal. Deus está dizendo assim: filho, quem está falando com você aqui é a sabedoria, é o Deus Todo-Poderoso. Então a sabedoria aqui, ela agora vai se personificar a partir do verso 20. Como que ela vai se personificar? Ela vai gritar. Já que você, filho meu, não quer ouvir, eu vou gritar para que você agora possa me ouvir. Agora a sabedoria, ela se personifica, ela é agora um tipo de uma pessoa. Verso 20, a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz, do alto das muralhas clama. Observe que a partir do verso 20 até o verso 24, a sabedoria agora está dando oportunidade para aqueles que não estão ouvindo por bem, para que ouçam agora, de uma maneira mais veemente. É como se a sabedoria aqui estivesse dando para aqueles que vão ouvir uma última oportunidade. Meu filho, você não ouviu por bem, agora eu vou gritar para que você possa me ouvir, porque agora é a última oportunidade. E aqui no versículo 28, aliás, a partir do verso 26, você não me ouviu. Então, o que vai acontecer? A própria loucura daquilo que você não fez vai zombar de você. Não é a sabedoria que ri, é a própria loucura que vai zombar de você. Também eu darei risada da desgraça de vocês. A sabedoria, ela não ri, ela não quer a sua desgraça. Ela te deu todas as oportunidades, mas filho meu, só porque você não obedeceu, não sou eu que estou rindo de você, mas é a própria loucura que você fez é que vai zombar de você. Queridos, você já ouviu uma pessoa dizer assim para você: filho, você sabia o que deveria ter feito, mas você fez errado, agora você está colhendo aquilo que você plantou. É isso que está acontecendo aqui. Aquilo que você plantou vai voltar contra você, zombando de você, dizendo para você assim: filho, você sabia e não fez. E porque você sabia e não fez, agora você vai colher aquilo que você plantou. Agora o verso 28 diz assim: então eles me invocarão, mas eu não responderei.
porque tiveram a oportunidade, mas agora eles não vão ter. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Por quê? Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Querido amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está dizendo assim, entenda, eu criei você para um único objetivo. Eu criei você para que você possa reverenciar o meu nome, para que você possa ter o temor a mim. Mas entenda, você está em busca da sabedoria, mas não quer se reverenciar diante de mim. Observe que os grandes homens da Bíblia e grandes mulheres da Bíblia, elas são sempre lembradas, eles são sempre lembrados. Por quê? Porque primeiro tiveram o temor ao Senhor e depois foram homens sábios. Quem foram eles? Olha só, entenda uma coisa muito importante. Eva foi buscar a sabedoria na serpente, perdeu o paraíso. Depois Adão vai buscar a verdadeira sabedoria e ele é um homem depois que reverencia o nome de Deus. E por isso, Adão e Eva foram salvos. Entenda, queridos, Caim quis fazer as coisas do seu jeito, achando que ele era sábio para tentar ludibriar a Deus com aquele altar que ele fez. Entenda que ele foi buscar a sabedoria no seu próprio ser, enquanto Abel, seu irmão, foi buscar a sabedoria em Deus, e por isso ele faz sacrifício diante da vontade de Deus, e por isso o nome de Abel é lembrado em toda a Bíblia, e o nome de Caim é esquecido. O nome de Noé é lembrado, o nome de Enoque é lembrado, enquanto muitos homens ali do capítulo 6 do livro de Gênesis foram esquecidos. O nome de Noé foi lembrado porque Noé foi o grande construtor de um barco que colocou a sua família dentro. Por quê? Porque Noé tinha um temor ao Senhor, e por ter o temor ao Senhor, Deus fez dele um homem sábio a ponto dele construir um barco naquela época. Querido amigo, Abraão foi um homem sábio, mas antes de ser sábio, ele teve temor ao Senhor. Primeiro ele aprendeu a reverência. Não busque primeiro a sabedoria, busque sempre primeiro ter o temor ao Senhor, porque quando você começa do jeito certo, pode ter certeza, queridos amigos, que Deus vai fazer de você uma pessoa sábia para viver uma vida conforme a vontade de Deus nessa terra. Nunca busque a sabedoria primeiro, querido. Busca primeiro ter o temor ao Senhor. Porque quando você começa do jeito certo, pode ter certeza que você terá um final feliz. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E que você possa, junto comigo, continuar aqui estudando todos os dias um capítulo do livro de Provérbios todos os dias. Viraliza essa mensagem, queridos. Viraliza essa mensagem nas suas páginas de Facebook. Coloque aqui um comentário dizendo o que você espera do livro de Provérbios. E viraliza isso nas suas redes sociais para que mais pessoas possam acompanhar esse importante estudo. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.